Então vamos lá, se nós fôssemos definir o que é odontometria, nada mais é do que, como eu já falei, estabelecer um limite apical para que permita uma limpeza máxima possível dos canais radiculares, proporcionando uma modelação e, no final, garantindo uma obturação completa, hermética, garantindo também que haja um reparo biológico da região periapical. Nós podemos realizar, então, a odontometria de forma radiográfica e também eletrônica. Com a técnica radiográfica, nós realizaremos, então, na verdade, a chamada técnica de Ingold. Na técnica de Ingold, nós precisaremos inicialmente, então, realizar uma radiografia inicial. Mas antes, eu preciso falar de algumas siglas, como o CAD, que é o comprimento aparente do dente, o CRI, que é o comprimento real do instrumento, o CRD, que é o comprimento real do dente. Vou tirar um pouquinho aqui. E o CRT, que é o comprimento real de trabalho. Bem, com a radiografia inicial, então, nós devemos realizar o CAD, ou seja, nós vamos com uma régua medir esse dente. Então, feita a radiografia inicial, nós vamos medir esse dente, e aí então nós teremos o CAD, o comprimento aparente do dente. Com esse CAD, nós devemos tirar 2 milímetros, que seria uma medida de segurança. Ok? Então, na verdade, o ideal é nós utilizarmos o negatoscópio para verificar a radiografia, né? E com uma régua transparente, com uma lupa na mão, nós vamos medir e determinar o CAD. Determinado o CAD, nós tiramos 2 milímetros, que seria, então, o comprimento real do instrumento, no caso 18. Nós vamos pegar nossa lima endodôntica, né? Nós vamos medir na lima endodôntica 18 milímetros, introduziremos nesse canal e faremos outra tomada radiográfica, ok? Olha lá. Feita a tomada radiográfica, nós teremos essa imagem. Deve ser medida, então, a distância entre a ponta da lima até a ponta da raiz. Essa distância é chamada de X, é a diferença entre a ponta da lima e a ponta da radiografia. Feito isso, nós acrescentaremos esse valor de X ao comprimento real do instrumento. Ou seja, nós introduzimos 18 milímetros com o instrumento. Se essa diferença aqui no nosso exemplo deu 3 milímetros, nós vamos somar. Então, somando o comprimento real do instrumento mais a diferença entre a ponta do instrumento até a ponta da radiografia, nós teremos o comprimento real do dente. No caso, 18 mais 3, que seria 21 milímetros. Bem, 21 milímetros, então, seria o comprimento real do dente. Lembre-se que eu comentei que o comprimento ideal de trabalho, o comprimento real de trabalho é o comprimento do dente menos 1 milímetro. Está aqui, então. Comprimento real de trabalho seria o comprimento real do dente menos 1 milímetro, porque o limite CDC está, em média, 1 milímetro aquém, como nós mostramos anteriormente. Então, nesse caso, especificamente, o comprimento real de trabalho seria 20 milímetros, como está apresentado nessa imagem radiográfica. Olha lá, nós então avançamos mais 2 milímetros, né, e ficamos 1 milímetro aquém do ápice radiográfico. Essa imagem é para enfatizar a importância de nós determinarmos, então, o comprimento de trabalho na lima, com o stop, né, e aí isso deve ser sempre respeitado. Né? Então, se o comprimento de trabalho for 20 milímetros, nós vamos medir na lima os 20 milímetros e o stop nunca deve sair do lugar. Né? Então, quer dizer, se a sua borda de referência é a borda incisal, ele não deve se deslocar, deve ficar sempre nessa posição para não ter erros futuros durante a nossa instrumentação. Em dentes multirradiculares,
acontece da mesma forma. A diferença é que nós vamos introduzir uma lima em cada conduto. E aí vamos radiografar. É a única diferença que em relação aos dentes unirradiculares. Mas o princípio é o mesmo. Vamos agora pensar na situação em que, quando nós introduzimos a lima, essa lima fique além do ápice. Por exemplo, no caso em que nós medimos o dente na radiografia, da borda incisal até o ápice radiográfico, lembrando que eu preciso de uma referência ao nível de coroa, então eu meço com uma régua, e aí o CAD, então, deu 23 milímetros. Então, nós vamos descontar os 2 milímetros, como falamos anteriormente, e aí nós teríamos 21 milímetros como o comprimento real do instrumento. Então, nós vamos medir nesse instrumento 21 milímetros e introduzir nesse canal. Bem, faremos então a radiografia, e quando nós revelamos a radiografia, encontramos essa situação, em que a lima passou, ou seja, está além do ápice. Deveremos fazer, então, a medida, como nós fizemos anteriormente. Da mesma forma, quando a lima fica aquém do ápice. Então, nós vamos medir, essa medida será X. Nesse exemplo, ela passou 2 milímetros. O que nós deveremos fazer agora? Ao invés de somar, como anteriormente, nós vamos diminuir. Ou seja, nós vamos diminuir 2 milímetros do valor do comprimento real do instrumento, 21 milímetros. Que dará, então, o nosso comprimento real do dente. Ou seja, o comprimento real do dente é, nesse caso, o comprimento real do instrumento menos a quantidade de lima que passou, que está além forame, ou seja, 19 milímetros. O comprimento real de trabalho, então, será o comprimento real do dente menos 1 milímetro. Então, nós devemos sempre descontar 1 milímetro do comprimento real do dente. Dessa forma, nosso comprimento real de trabalho será 18 milímetros. Como, então, está mostrado, está apresentado nessa radiografia do lado direito. Aqui já foi feito o ajuste. Então, nesse caso, se passaram 2 milímetros, nós recuamos 2 milímetros. Aí nós teremos o comprimento real do dente, porque a lima vai ficar ao nível do forame, e depois recuamos mais 1 milímetro. Dessa forma, nós teremos o comprimento real de trabalho como 18 milímetros. Lembrando mais uma vez que a nossa bibliografia de referência, é o livro do professor Hélio Lopes e Siqueira. Lá nós conseguimos encontrar, então, esse conteúdo. Espero que vocês estudem. Estarei no fórum, então, à disposição para tirarmos dúvidas e questionamentos. Um abraço e até lá.